Olá, pessoal. Meu nome é Marcel e este é o canal Tem de Tudo Fismate. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o limite fundamental da trigonometria. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo das novidades. Pois bem, esse limite, ele me diz o seguinte: se eu pegar o limite de seno de x para x sobre x, para x tendendo a zero, isso aqui vai dar igual a 1, sendo x o ângulo dado em radianos. Okay? Para poder demonstrar esse limite, que ele vale 1, no caso, eu vou utilizar aqui recursos do aplicativo GeoGebra. Eu vou definir aqui algumas regiões, cujas áreas aqui eu vou conseguir comparar, né, facilmente, conseguir determinar e comparar facilmente. Mas antes, eu vou comentar aqui sobre um teorema importante que vai ser utilizado em uma das passagens aqui da demonstração, que é o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. Esse teorema me diz o seguinte: se eu pegar aqui três funções, digamos, g de x, f de x e h de x, tais que g de x é menor ou igual a f de x, que por sua vez é menor ou igual a h de x. E, se por hipótese, o limite de g de x para x tendendo a um valor c for igual ao limite de h de x para x tendendo a c também, e ambos derem um valor L, isso vai implicar que o limite da função f de x para x tendendo a c também vai ser igual a L. O que isso aqui está me dizendo? Que se essa função aqui tende para L, na medida que x se aproxima de um valor c, e se acontece o mesmo para h, se ela tende para L, na medida que x também se aproxima desse mesmo valor c, então, obrigatoriamente, a função f ela vai se aproximar de L à medida que x tende para C, ela se aproxima de C. Esse é o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. E eu vou utilizá-lo em uma das passagens aqui da demonstração. Ok? Bom, então vamos lá. Então agora eu vou definir aqui algumas regiões, né, utilizando o GeoGebra aqui. Eu vou definir algumas regiões que vão ser importantes aqui no processo de demonstração. Primeiro eu vou definir aqui um círculo de raio unitário. Está vendo aqui? O círculo de raio 1. Depois eu vou construir aqui três segmentos que vão permitir aqui definir três regiões importantes aqui, cuja área eu consigo determinar e consigo comparar. Eu vou ter uma primeira região aqui, esse triângulo retângulo, cuja área eu vou chamar de A1. Depois eu vou ter uma segunda região aqui, um setor circular, cuja área eu vou chamar de A2. Percebe que A2 é maior do que A1, por construção aqui. E por último, eu vou definir um outro triângulo retângulo aqui maior, cuja área eu vou chamar de A3. Percebe que A3 é maior do que A1 e maior do que A2. Portanto, eu vou ter o seguinte aqui. Eu tenho que
A1 é menor ou igual a A2, que é menor ou igual a 3. Bom, agora na sequência, o que que eu vou fazer? Eu vou determinar quanto vale cada uma dessas áreas aqui, em função de um ângulo X. Vou chamar aqui de X. Destacar ele aqui. Em função aqui de um ângulo que eu vou chamar de X. Vamos começar determinando aqui a área A1. Essa área aqui em azul. Bom, essa área, para calcular a área de um triângulo, a gente precisa multiplicar, né, a distância aqui da base vezes a altura. Só que, observando que essa distância, que é a hipotenusa, vale 1, porque eu defini um círculo aqui de raio unitário, então a base ela vai ser exatamente igual ao cosseno do ângulo x. Já a altura vai ser igual ao seno do ângulo x. De forma que A1 vai ser igual, lembra, base vezes altura sobre 2. Ou seja, meio do cosseno de x vezes cosseno de x. Essa é a área 1. Bom, agora vamos determinar a área A2. Observe agora que a área A2 é a área de um setor circular. A área de um setor circular. E para calcular a área de um setor circular, eu preciso pegar a área total do círculo, no caso é π vezes r ao quadrado, só que o raio aqui é 1, né? Então, a área vai ser π, a área total do círculo. Eu preciso pegar essa área total e multiplicar por uma fração aqui, né, correspondente ao ângulo x, né, do ângulo x em relação ao ângulo total aqui, 2π. De forma que a área desse setor vai ser simplesmente π vezes x sobre 2π. Então, eu estou pegando aqui a área total do círculo e multiplicando aqui por uma fração para obter a área do setor circular aqui em amarelo. Aqui o π eu posso cancelar, né, de forma que fica simplesmente x sobre 2. Isso aqui vai ser menor ou igual à área A3. A área A3 é a área desse triângulo retângulo maior. Agora, observe o seguinte. O cateto adjacente, ele vale 1 agora. Ele vale 1. Isso significa dizer que a altura aqui do triângulo, nesse caso, ela vai ser a própria tangente do ângulo x. Se eu fizer cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que vale 1, isso tem que ser x. Logo, essa altura ela vai coincidir com a própria tangente do ângulo x. De forma que a área desse triângulo vermelho vai ser base vezes altura, 1 vezes tangente de x, sobre 2. Então, tangente de x sobre 2.
Desenvolvendo um pouco mais essa desigualdade, eu vou chegar no seguinte. Cosseno x vezes seno de x sobre 2. Isso aqui vai ser menor ou igual a x sobre 2. Vai ser menor ou igual. No lugar da tangente, eu vou colocar seno de x sobre cosseno de x. Estou aplicando a definição da tangente. Vai ser meio do seno de x sobre o cosseno de x. Bom, agora observe que aparece meio aqui, multiplicando os três termos aqui. Então, eu vou multiplicar tudo por 2, de forma que a desigualdade ela vai ficar agora da seguinte maneira. Cosseno de x vezes o seno de x menor ou igual a x, que é menor ou igual a seno de x sobre cosseno de x. Percebe que como eu multipliquei por 2, que é um número positivo, o sentido aqui da desigualdade ele não muda. Tem que tomar cuidado quando trabalha com desigualdades, né? Se você multiplicar por um número negativo, você tem que inverter aqui o sinal. Mas como é positivo, não tem esse problema. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Observando que o seno de x, nesse caso, né? O seno de x, ele é positivo, eu vou dividir tudo isso aqui por todos os termos aqui que aparecem na desigualdade por seno de x. De forma que eu vou chegar em cosseno de x menor ou igual a x sobre seno de x, que é menor ou igual a 1 sobre cosseno de x. Vou dividir tudo isso aqui por seno de x, chegando nessa desigualdade aqui embaixo. Bom, eu estou quase lá, né? Só que agora percebe que ao invés de aparecer o seno de x sobre x, que é né, que é a função que aparece lá no limite fundamental da trigonometria, aparece x sobre seno de x, né? O contrário. Então eu preciso inverter isso aqui. Mas para poder inverter isso aqui, o que vai acontecer? Então, observe o seguinte: se eu tiver, vamos pegar um exemplo aqui separado. Se eu tiver dois números a e b positivos, ambos são positivos e A é menor do que B. Se eu inverter o A, se eu pegar o inverso do A, isso aqui vai ser maior do que o inverso do número B. Quando eu pego o inverso, eu tenho que mudar aqui o sinal aqui. Eu vou fazer isso aqui na desigualdade. Então, ao inverter aqui, né, ao pegar o inverso de x sobre seno de x, obtendo seno de x sobre x, isso aqui vai ser menor ou igual ao inverso desse número aqui, 1 sobre cosseno de x. E, por outro lado, isso aqui, né, esse seno de x sobre x agora, né, vai ser o inverso desse outro número aqui. O inverso de 1 sobre cosseno de x é o próprio cosseno de x. Então, agora eu chego nesta última inequação. Agora, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou usar o teorema do confronto, que eu falei no início do vídeo. Vou usar o teorema do sanduíche, ou o teorema do confronto. Observando que, quando x tende para zero, o que vai acontecer? Essa função aqui, que é o meu g de x, né? Lembra? Chamei de g de x, ela vai tender para 1. Cosseno de zero é 1. E quando
o x tende para zero, essa outra função aqui, que é o meu h de x, ela vai tender para 1 também, né? Porque vai ficar 1 sobre 1. De forma que eu tenho que, quando x tende para zero, essas duas funções aqui, tanto o cosseno de x como 1 sobre o cosseno de x, tendem para 1. Isso vai implicar que, no limite em que x tende para zero, só que aqui, pessoal, tem um porém. Percebe que eu estou considerando x tendendo para zero por valores positivos, da forma como eu construí aqui, né? Então, eu tenho que colocar aqui uma correçãozinha, né? Limite para x tendendo a zero por valores positivos, isso aqui, né? Essa função aqui, ela vai tender para 1. Mas, para provar que o limite existe, né, e tende para 1, eu tenho que provar também aqui que esse mesmo limite ele vai tender para 1 quando x tende para zero por valores negativos. Percebe? Eu teria aqui, a princípio, né, fazer uma nova construção aqui, né? Uma forma de demonstrar isso seria fazendo uma nova construção aqui, considerar valores de x agora negativo. Só que agora, percebe que o seno ele é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa. Eu poderia ir por esse mesmo caminho, né, considerando áreas, só que agora eu teria que tomar o devido cuidado na hora de colocar o sinal, na hora de manipular aqui a desigualdade, quando você vai dividir por seno, porque o seno agora é negativo. Então, para provar esse limite, né, de seno de x sobre x, quando x tende a zero por valores negativos, eu vou fazer agora da seguinte maneira. Vou por outro caminho aqui. Né? Eu quero provar isso aqui agora, que o limite de seno de x sobre x para x tendendo a zero, só que agora por valores negativos, isso aqui tem que ser igual a 1. Para fazer isso, eu vou agora redefinir, eu vou definir aqui uma variável y, que eu vou chamar de menos x. Percebe que o x agora ele tende para zero por valores negativos, logo ele é negativo. E, consequentemente, y vai ser positivo aqui, da forma como eu defini ele, certo? Isso significa dizer que quando x tende a zero por valores negativos, o y ele vai tender a zero, só que por valores positivos. Observe também que o seno de x, nesse caso, é igual ao seno de menos y, que por sua vez é igual a menos seno de y. Por que isso? Porque o seno é uma função ímpar. Seno de menos y é igual é igual a menos o seno de y. De forma que essa função aqui vai ficar menos seno de y dividido por menos y, que é o x, né? Ou seja, isso aqui vai ser igual ao limite de seno de y sobre y para y tendendo a zero por valores positivos. Só que esse limite aqui, a gente acabou de demonstrar
Quando eu pego a variável, faço ela tender a zero por valores positivos, a gente acabou de demonstrar que isso aqui vale 1. Portanto, a gente chega à conclusão aqui que seno de x sobre x tende a zero, tanto por valor, desculpa, tende a 1, né? Tanto por valores positivos, para x tendendo a zero por valores positivos, quanto para x tendendo a zero por valores negativos. Logo, o limite existe, né, dessa função. Para x tendendo a zero, e ele é igual a 1. Ok, pessoal? No próximo vídeo, eu vou mostrar que esse mesmo limite, se eu pegar o ângulo agora em graus, esse limite aqui ele é válido para x em radianos. Agora, o que será que acontece para x em graus? Será que muda alguma coisa? Vocês vão ver que muda, sim. Esse limite ele vai continuar existindo, né, para x tendendo a zero, só que agora ele vai tomar ele vai ter um outro valor. A demonstração, ela pode ser feita com base, né, nos recursos que eu utilizei aqui de área. A ideia é redefinir, né, a ideia aqui é redefinir a área do setor circular aqui, agora em função do ângulo em graus. Tenta fazer você aí. Vê se você consegue e deixa o seu comentário aí. No próximo vídeo, eu vou fazer essa demonstração. Qual seria o valor desse mesmo limite para x tendendo a zero, só que x em graus. Ok? Então, a chave para a demonstração disso está aqui na redefinição da área do setor. Ok? Bom, pessoal, é isso então. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, deixe o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, ou se você conseguiu fazer a demonstração para o ângulo em graus, e compartilhe. Até o próximo vídeo.